aqui, irmãos, Lucas 13, Lucas capítulo 13. A palavra conhecida, a cura de uma mulher paralítica, versículo 10. Lucas capítulo 13, versículo de número 10. Que nos diz assim, amados, e ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é necessário trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o jumento, e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Amém? Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos. Glória a Deus, né? Cura da mulher paralítica é aqui a epígrafe, né? Então, essa mulher, na verdade, ela tinha um problema muito sério na coluna vertebral. Eu estava até vendo, irmãos, essa doença, hoje ela tem um nome técnico, né? Chama-se cifose idiopática. Então, hoje, se essa mulher ela fosse consultar, pastor, mas era um demônio que estava nela? Era um demônio. Quem é que percebeu que era um demônio que estava nela? Um espírito de enfermidade. Mas essa enfermidade, coluna encurvada, corcunda, se chama cifose idiopática. Então é uma deformidade terrível, né? Aqui causada pelo demônio. Olha que incrível, irmãos, né? A gente tem costume, nós não podemos cair no erro de querer espiritualizar tudo. Tem gente que espiritualiza tudo. Só que tem gente, irmão, que também tudo é natural para ele, entendeu? Tem gente que nada é diabo, nada é espiritual, é tudo coincidência, é karma, sei lá. Cada um arruma uma coisa que queira acreditar e falar. Então, tem coisas que são espirituais, né? E não adianta buscar uma alternativa, uma opção de cura, quando é espiritual, a não ser em Deus. Isso aqui, irmão, podia tomar o medicamento que quisesse. Podia fazer qualquer fisioterapia. Podia passar a semana toda lá fazendo fisioterapia, estica, baixa, levanta e vira para lá, vira para cá. Faz massagem, nada ia resolver. Por quê? Porque a causa da doença era espiritual, era um espírito. Então, o capeta aí, esse espírito maligno, ele deu um jeito de torcer a coluna da mulher, e ela andou 18 anos. Meu Deus, é muito tempo, irmãos, 18 anos, né? Para uma vida curta como a gente tem, né? Pensa, perder 18 anos da tua vida, né? Numa situação dessa, corcunda, sem poder trabalhar, sem poder se divertir, sem poder fazer, às vezes, coisas que a pessoa gostava de fazer. Ela teve que abrir mão de muita coisa da vida dela nesses 18 anos. Então, a doença limitou a vida dela, né? E uma doença de origem espiritual. Então, todo aquele, irmão, que dá legalidade para o diabo, infelizmente, isso é uma realidade.
ele terá a sua vida limitada. Às vezes você vê aí na rua, irmão, essas pessoas que fumam crack, maconha, e que não tem onde morar. Você já viu pessoas que são moradores de rua, que têm talentos maravilhosos? Não tem gente que pinta, né? Tem uma mão para fazer um quadro, que é uma coisa incrível. Tem gente, irmão, que é bom de matemática. Eu estava vendo um mendigo morador de rua, o cara perguntando para ele todas as capitais do mundo. E o cara sabia tudo, né? Então, pessoas que têm um talento maravilhoso na Cracolândia, com a vida limitada, uma vida de humilhação, uma vida, né, comendo o resto de lixo. Agora me diga se isso não é o demônio. Irmão, pode aconselhar, o pai pode chamar, conversar, aconselhar, dar dinheiro, colocar uma roupa limpa, dar um banho, dar um perfume para ele, ele volta naquele lugar onde ele estava caído antes. Então, aquilo ali, irmãos, por detrás daquilo ali tem uma dependência química, mas também tem a ação do diabo, né? As pessoas subestimam Satanás. Não é que eu tenha preconceito contra religiões, mas, tipo, eu fico com a Bíblia. Se comparar as demais religiões com a Bíblia, eu fico com aquilo que a Bíblia fala. Tipo, quando você vê, você talvez já teve oportunidade de ver uma pessoa que está num centro espírita, onde baixam os guias. Você não vai ver esses guias baixarem, né, sem ter ali no centro uma garrafa de cachaça, 1 litro de uísque, né, uma garrafa de cerveja, um cigarro, um cachimbo, um charuto. Você pode ver, antes dos guias dessas entidades baixar, já o pessoal do centro já deixa reservado cigarro, cigarrilha, né? Cada entidade, uma entidade fuma cigarro, outra entidade fuma cigarrilha, outra fuma charuto, outro cachimbo, depende da entidade que baixa. Uma entidade gosta de cachaça, outra gosta de cerveja, outra gosta de champanhe. Então lá já deixa tudo preparado. Daí, quando você se converte, você quer deixar de fumar e de beber. É uma luta travada. Você pode ver, irmão, tem gente que demora para conseguir deixar de fumar. Por quê? Porque não está lutando apenas contra o tabaco. Não é uma luta contra o fumo apenas. Mas é uma batalha espiritual, irmãos. Por detrás dos vícios, o demônio opera terrivelmente, meus irmãos. Tanto que a Bíblia diz em Isaías capítulo 55, versículo de número 2, por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Quantas pessoas, irmãos, que deixam de comprar o básico, pão, leite, açúcar, café, para gastar em cigarro, gastar em bebida, gastar em jogo? Por quê? Influência do mal, meus irmãos. É como Paulo disse, a nossa luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue. A nossa luta é contra todo principado e potestade, contra o príncipe das trevas, né, contra as hostes espirituais da maldade, né, que luta contra nós. Amém, irmãos? É uma batalha grande que nós temos. E essa batalha, ela não é vencida com a sabedoria humana. Se essa batalha fosse vencida com a sabedoria humana, era só ir para o banco de escola, estudar, fazer uma faculdade, prestar um vestibular e você mudava a tua vida. Mas por mais inteligente que o homem seja, capacitado, estudado, preparado, né, digamos assim, de forma a enfrentar o mercado de trabalho, coisas desse tipo, se não for Deus, tudo aquilo que ele tem vai por água abaixo, vai para o lixo. Por quê? O diabo escraviza, né? Na minha família, eu tinha o meu padrasto, ele era torneiro mecânico. E pensa o torneiro mecânico que ele era. A minha mãe casou com ele, eu tinha 13 anos. Meu pai morreu, minha mãe casou, eu tinha 13 anos. E ele não parava em trabalho. Ele era um baita de um torneiro, mas o problema dele é que ele tomava pinga. Ele tomava 1 litro de cachaça por dia. E daí tu sabe, o cara que toma 1 litro de cachaça por dia, ele não vai levantar 5 horas para trabalhar. 5 horas ele está de ressaca, ele está um trapo na cama lá, né? Porque foi dormir bêbado.
E assim o meu padrasto, anos 80, os irmãos sabem que tinha muita vaga para ferramenteiro naquela época, e principalmente o torneiro mecânico, ele era muito valorizado. Ia lá na nossa casa, iam lá em casa o pessoal da Tigre, lá do Hansen, ia lá em casa o pessoal da Metalúrgica Joinville, da Metalúrgica Loman e outras empresas, iam buscar ele de carro, olha só. E ele, arrumava o emprego, o pessoal buscava de carro, ele ia, coitado. Quando ele recebia o primeiro pagamento, cachaçada velha, pegava, 3 dias já para frente já não ia trabalhar, era aquela montoeira de garrafa e litro vazio, e uma vida, irmão, destruída pelo alcoolismo. Em 1986, bem no dia que eu casei, em 86, deu um piripaque nele, ele começou a ver alucinação, aí começou a tirar a roupa, andava no quintal de casa, assim, nu, debaixo do tanque, ficou pirado. Dali foi para o hospital, e chegando no hospital foi para a UTI. O médico chamou a minha mãe, chamou eu e disse, olha, o seu Érico daqui só para o cemitério. Então prepara o caixão, porque daqui não sai mais. Ficou 18 dias na UTI. Mas como quem tem a palavra final é Deus, 18 dias depois, saiu da UTI, ficou mais uns dias internado, ganhou alta. O médico disse, seu Érico, se o senhor colocar um gole de pinga, o senhor morre. Foi para casa, nunca mais bebeu. Se transformou no outro homem. Só que a vida profissional dele estava acabada. Porque ele não bebeu mais, mas ele também não prestou para mais nada. Aí ganhou um salário de aposentadoria por invalidez, poderia estar trabalhando, ganhando um salário bom, ter uma vida boa. Resumindo, morreu aposentado com salário mínimo, morando atrás da minha casa. Primeiro morreu a minha mãe, em 2004, em 2006 morreu ele. Morreu sem nada. Por quê? Porque a vida dele foi destruída pelos vícios. Mais tarde ele aceitou Jesus. Minha mãe era crente, ele também ficou crente no final da vida dele. Só que tem perdas na nossa vida que a gente não recupera mais. Irmão, se você der lado para o diabo, ele pode roubar a tua família. E talvez você nunca mais vai recuperar a confiança da esposa, a confiança dos filhos, o amor da tua família. Se você der lado para o diabo, ele destrói a tua vida profissional, faz de você um ser humano sem valor nenhum. Não podemos dar lugar para o diabo, irmãos. O apóstolo Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, ele escreveu dizendo assim: o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramindo, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Mas Pedro diz, sede firmes e vigiai, meus irmãos, para não dar brecha para o diabo. Então, essa senhora aqui, irmãos, ela estava com um espírito. Você acha que o demônio entrou de graça ali? Lógico que não. Mas pastor, o que aconteceu? Alguma legalidade ela deu. Alguma coisa, alguma brecha ela deixou. O diabo não entra de qualquer jeito. Não, tem que ter uma brecha, tem que ter uma legalidade que a gente permite que ele se aproxime e ele entre. Então essa senhora, nós não sabemos a idade dela, não sabemos exatamente muita particularidade da vida dela, mas ela deu legalidade ao diabo. Porque está escrito em Tiago 4,6, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas aqui o diabo não fugiu. Ela não resistiu, ela não se sujeitou a Deus e o diabo entrou. Então, se você quer vencer o diabo, não é de outra forma a não ser sujeitando-se a Deus, tendo uma vida submissa ao Senhor, procurando viver a tua vida de acordo com aquilo que a Bíblia ensina, sujeitando-se ao Senhor e resistindo ao diabo. Todo dia você tem que dizer não ao diabo. Mas pastor, como é que é assim? O diabo vem com tentação, vem com vantagens ilícitas, o diabo vem com sugestões malignas e nós temos que ter firmeza, sobriedade e dizer não, Satanás, não, Satanás. O sangue de Jesus tem poder. Eu quero morar no céu. Quantos querem morar no céu? Levante a sua mão e diga glória a Deus. Então resista ao diabo. Ela não resistiu, o diabo entrou.
né? Poderia ter levado ela para a cachaça, para a maconha, para a prostituição. O diabo age em cada um de uma forma diferente. Tem algumas vidas que o diabo entra, leva para a prostituição, leva para o submundo do crime, das drogas. Irmão, que tem de gente que conhece Jesus, conhece a palavra na cadeia, mas deu legalidade, deu brecha, o diabo entrou, está na cadeia. Irmão, que tem de gente que morreu prematuramente, que era conhecedor da palavra, porque é assim, a Bíblia diz, não sejais apenas ouvintes da palavra, ou seja, não seja apenas conhecedor da palavra, mas seja o quê? Praticante da palavra. Jesus, ele fez uma analogia, que quem ouve e pratica é a casa sobre a rocha, e quem ouve e não pratica é a casa sobre a areia. Ambas as casas sofrem, né, as intempéries do tempo, chuva, vendavais, tempestades, adversidades do dia a dia, mas a casa que está na rocha, ela não cai, mas a casa edificada sobre a areia, ela cai. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se você é uma pessoa que é apenas um ouvinte da palavra, mude, seja praticante também. Eu gosto muito de Tiago, ele fala assim, que aquele que ouve e não pratica é semelhante ao varão que vai aonde? Quem lembra? Em frente ao espelho. Quem entende que o espelho da época não era que nem o espelho de hoje? O espelho da época era metal polido. Então pegavam um metal, polia, dava um brilho e usavam como espelho. Não era de vidro, como nós temos hoje, que você olha no espelho de hoje, você vê tudo no teu rosto, no teu corpo, porque a nitidez é impressionante. Hoje a nitidez do espelho é uma coisa incomparável. Na época, o espelho era de metal polido. Então, polia o metal e era uma peça usada para se espelhar. Então, quando você se olhava no espelho da época, que era de metal polido, você se via. Mas era uma visão turva, não era nítida. Aí você se olhava, ou as pessoas da época se olhavam, e quando virava já não sabia exatamente como é que era, porque não tinha nitidez. Então, Tiago diz que aquele que ouve e não pratica é como o varão que vai na frente do espelho, se vê e quando sai, já não se lembra mais como era. Aleluia. Então, meus irmãos, se você quer ser um vencedor, irmão, não tem receita para vencer. Eu acho engraçado esses pastores, né? Olha, faça o curso aqui, 7 passos para a vitória. Faça o curso aqui e não sei o quê. Irmão, o que tem de gente vendendo curso para vencer, para ser vitorioso. Irmão, 20 maneiras de ser feliz. Às vezes até o cara que escreveu as 20 maneiras de ser feliz não é feliz. Irmão, não existe assim uma regrinha para a felicidade. Não existe assim uma regrinha para você ficar rico. Não. Existe, meus irmãos, o que nós precisamos entender é submissão a Deus. A nossa vida, ela está unicamente aos cuidados e na dependência de Deus, meus irmãos. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande para que o inimigo não nos engane. A nossa irmã aqui, tadinha, né? Ainda bem que mesmo corcundinha, ela ia para a casa de Deus, né? E aquele culto, ela pensou vai ser um culto igual aos outros. Porque às vezes a gente fica aqueles crentes acostumados, né? Pastor, o nosso culto é uma rotina, né? Tem tantos minutos de oração, tantos minutos de louvor, tantos minutos de pregação, depois alguém ora, imposição das mãos, revelação. Nosso culto é uma rotina e a gente vem para a igreja, na maioria das vezes, achando que vai ser a mesmice. Vai ser a mesma coisa, a mesma rotina. E a gente fica um crente bitolado, sabe, irmão? Aquele crente bitoladinho. Muitos de nós ficamos bitoladinhos. E a gente acha que sempre vai ser assim. Irmão, cada culto é um culto que pode ser diferente do que foi o anterior. Isso vai depender muito da gente. Não sei se tu sabe disso, né? 2 crentes foram ao culto e o terceiro não foi. E aí depois, no dia seguinte, o que não foi ao culto ligou para um e disse: paz do Senhor, irmão. E aí o irmão disse: paz do Senhor, fosse no culto ontem? Ele disse: fui.
como é que estava? Rapaz, pensa o culto pesado. Não subia louvor, não subia oração, a palavra pesada, estava difícil. Ainda bem que você não foi, disse ele. Aí ligou para o outro, você foi no culto ontem, mesma igreja? Ele disse, fui, como é que estava o culto? Rapaz, que culto, uma bênção. Louvores ungidos, pregação ungida, parece que o céu desceu sobre aquela igreja. Quem é que estava falando a verdade? Os dois. Os dois estavam falando a verdade. O problema é que um veio para buscar. E a Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes como? De todo o vosso coração. Né? E aquele que busca de coração, ele encontra, meus irmãos. Irmão, para sentir a presença de Deus não depende de quantidade, não depende de local. Né? O judeu apontava Jerusalém, o samaritano apontava Gerizim, e eles contendiam por causa do lugar. Um dizia o lugar da bênção é aqui, o outro dizia o lugar da bênção é lá. E em João 4, versículo 23, Jesus disse, olha, chegará um dia em que o Pai vai procurar os verdadeiros adoradores que o adorem em verdade e em espírito. Jesus estava dizendo, não importa se é em Jerusalém, se é em Gerizim, se é na Samaria, na Judéia, ou se é nos confins da terra, o Pai procura quem o adore em espírito e em verdade. É este que o Pai procura, louvado seja o nome do Senhor. Então, quem faz o culto é nós. O culto, né, é a gente que faz. Não adianta você querer alimentar uma pessoa que está sem fome. Não adianta. Ah, irmão, come. Está sem fome, não adianta. Quem não tem fome, não come. Quem não tem sede, não bebe. Não adianta. Veja que a pessoa faminta e sedenta, ela se alimenta, ela bebe, ela regozija, ela se alegra. Uma pessoa com fome, ela come uma fatia de pão com margarina e aquilo é a coisa mais deliciosa na vida dela. Uma pessoa sem fome pode colocar peito de peru, assado, defumado e não sei mais o que. Nada é bom para quem não tem fome, meus irmãos. Agora, quem está faminto, qualquer coisa é bom. Né? Eu vejo lá em casa os meus netos, eles têm um costume muito errado de comer doce na hora errada. Aí chega a hora do almoço, a filha põe a comida e eles ficam, o que tem para comer, mãe? Está vendo ali na mesa o que tem? O que tem para comer, mãe? O que tem para comer é o que está ali. Ah, mas eu não gosto. Se tivesse de barriga vazia, gostava. Na minha vida de infância e adolescente, rapaz, eu nunca perguntei o que tinha para comer. E a comida nunca foi ruim na minha boca. Por quê? Pobre com fome, nós só tínhamos um tipo de carne quando tinha. Hoje, tu vai na casa do crente mais humilde da igreja, tem 2 tipos de carne. Quer frango, quer uma carninha de boi, quer uma bistequinha, quer um pedacinho de peixe. Pode ser o crente mais humilde da igreja, tem 2 tipos de carne. No meu tempo, quando tinha, era um tipo. E eu sou do tempo em que a gente comia rim, bofe, bucho. Meu amigo. A mãe dizia, vai lá atrás 2 quilos de bofe. Tu já viu bofe ferver, meu filho? É feio de ver o negócio. E a mãe botava aquele negócio, ensopava e nós comia e se lambia. Hoje você pega uma carne boa, um prato de comida bom, bem feitinho, e as pessoas ficam catando pedacinho de cebola. Né? Não gosto, um fiapinho de alho lá no meio e separa. Isso é gente de barriga cheia, irmão. Né? Que está empanturrado. Então assim é na igreja. Não adianta você querer fazer uma pessoa que não tem vontade, você querer que ela aceite Jesus, que ela melhore, que ela tenha um despertamento. Quem tem que querer é a pessoa, meu irmão. Né? É igual você está no restaurante, o garçom passa, uma hora ele traz frango, uma hora traz linguiça, outra hora traz uma picanha, traz uma fraldinha, e os caras, não quer, o cara vai embora. E assim é na igreja, meu irmão. Se você não quer se alimentar, não quer se alegrar, não quer se regozijar, tem quem queira e quem se alegra e quem se alimenta da palavra de Deus. Sempre vai ter os famintos pela palavra, meus irmãos.
Então, aquele culto, talvez na cabeça dela, era um culto idêntico ao anterior, mas aquele culto era diferente. Jesus estava ali ensinando, e diga-se de passagem que Jesus fazia 3 coisas. A Bíblia diz que Jesus pregava, ensinava e curava. Então Jesus fazia 3 coisas e fazia bem feito. Não adianta querer fazer 10 coisas e fazer mal feito, irmão. Aprende, faça pouco, faça menos, mas faça bem feito. É isso que é importante para nós. Você não precisa querer, talvez, fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Jesus fazia apenas 3 coisas. Pregava, ensinava e curava. Mas a pregação de Jesus era maravilhosa, os ensinos eram gloriosos e a cura era indiscutível. Tudo bem feitinho. Então, que sirva de exemplo para mim e para você aqui nesta noite. Vamos fazer menos coisas, mas vamos fazer bem feito, para que quando a gente olhe para trás, a gente diga: que bom, ficou perfeito, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Jesus estava ensinando ali na sinagoga e de repente Jesus vê aquela mulher. Ela deve ter chegado ali com dificuldade, porque a cifose, ela causa muita falta de ar, irmãos. O pulmão fica comprimido e ela tem falta de ar. Imagine, irmão, né? Você sabe como é que é Israel? Muito morro, muitas ruas íngremes, né? Subidas. Será onde é que ficava essa sinagoga? Será que ela teve que subir um morrinho legal para chegar lá? Provável. Com a cifose idiopática, falta de ar, ela chega na igreja, talvez, né? Com falta de ar, alguém vai lá, pega uma aguinha, irmã, toma uma aguinha aí para dar uma respirada legal, e ela fica lá atrás. Quem tem um problema, geralmente gosta de ficar atrás, né? Quem tem um problema, né? Uma pessoa que tem uma deformidade, um defeito, dificilmente essas pessoas procuram o primeiro lugar na sinagoga ou na igreja. Por quê? Porque todo mundo olha, né? Você pode ver, infelizmente, é assim. Mesmo que a pessoa olhe, não para criticar, mas é um hábito do povo, né? Quem tem olho é para olhar. O cara é muito gordo, as pessoas olham. Está com problema na saúde, as pessoas olham. Está com alguma coisa, todo mundo olha. Então, se você é uma dessas pessoas que alguém olha, você se chateia, então não dá para sair de casa. Porque a partir do momento que a gente sai de casa, alguém vai olhar para a gente, ou para criticar, ou para se admirar, ou para dizer: nossa, que gordo, e não sei o quê. Isso faz parte, meus irmãos. Então a irmãzinha corcunda, né? Todo mundo olha e: o que deu, irmã? O que foi? Não tem essas pessoas que, né? O que aconteceu? Por que a senhora é assim? É de nascença? Caiu, machucou? Foi algum acidente? Foi o teu pai que te bateu? Não tem as pessoas que perguntam tudo? Então ela já fica lá atrás. Aí Jesus está ministrando o ensino, de repente Jesus olha e vê ela. E Jesus então chama ela. E ela tem que se deslocar e andar no meio do povo. E todo mundo com o olhar agora atentos a ela. Ela vem com dificuldade, corcunda, todos os olhares voltados para ela. Ela se aproxima aonde Jesus está. E Jesus coloca a mão sobre ela e diz assim: filha, estás livre da tua enfermidade. E assim, irmãos, na hora aquela mulher se endireitou e ficou curada. E a Bíblia diz aqui no versículo 13 que ela começou a glorificar a Deus. Foi a última vez que alguém olhou para ela com olhar de pena, olhar de curiosidade, alguns penalizados, outros criticando. Foi a última vez, porque ali Jesus colocava um ponto final no sofrimento dela, meus irmãos. Glória a Deus, amém, meus irmãos? Isso aqui, numa conotação espiritual, significa o quê? O diabo tenta nos curvar pela opressão, pela depressão, pela vergonha. Você pode ver, irmão, tem pessoas que estão assim, ó, não levanta mais a cabeça. Que foi, irmão? Que foi, irmã? Estou humilhado, estou destruído, estou derrotado, estou envergonhado. Sim ou não, meus irmãos? E é isso que o diabo quer. O diabo quer que a gente ande de cabeça baixa, irmão. Olhando só para o chão com vergonha de olhar para o lado, para as pessoas, e muito menos o diabo quer que a gente olhe para cima,
porque se olharmos para cima, lá em cima nós temos um Deus que cuida de nós, irmãos. Eu não sei o que é que o diabo tem feito para curvar você, para você abaixar a tua cabeça, mas o Cristo que chamou aquela mulher para curar e dar uma vida nova para ela, é o Cristo que está aqui para te dar uma vida nova também nessa noite. Quem pode sentir e crer, levante a mão e diga glória a Deus. Jesus chamou ela, colocou as mãos e disse: estás livre da tua enfermidade. 18 anos sofrendo assim, ó, no estalar de dedos, a mulher se endireita, começa a dar glória a Deus. E aquele culto era para ser um Pentecoste. Mas, olha só, irmão, nem todos que estão no culto concordam com o que é feito no culto. Havia umas pessoas ali que ficaram, uai, olha o que Jesus fez agora, curando no sábado. Né? A gente tem no Brasil, com todo respeito, igrejas que dizem guardar o sábado. Mentira, irmão. Não existe uma igreja no Brasil, eu não vou falar do mundo, vou falar do Brasil, que eu moro no Brasil. Não existe uma igreja no Brasil que guarde o sábado. Ah, pastor, mas os adventistas guardam. Mentira. Como é o sábado, não guardam. A Igreja Católica mudou o quarto mandamento, que é: lembra-te do dia de sábado para o santificar, e a Igreja Católica botou no catecismo: guardai domingos e festas. Está errada a Igreja Católica? Está erradíssima. Eu fui católico durante muitos anos, mas assim, católico sem ler Bíblia. Tudo que o padre falava a gente engolia. Né? Nos anos 70, 80 que eu ia na missa, era terra de Deus, é o que o padre falava, era terra de Deus e terra dos irmãos. Só isso. Né? Eu ia para a igreja, é a terra de Deus e a terra dos irmãos. E o povo tudo na cachaça, no cigarro, no cachimbo, no tabaco, e o padre, a terra de Deus e a terra dos irmãos. Agora mudou um pouquinho, agora estão pegando outros caminhos aí. Mas enfim, o que acontece? A Igreja Católica mudou o quarto mandamento. O quarto mandamento não é guardar domingos e festas. O quarto mandamento é: lembra-te do dia de sábado. Só que é assim. Todos os mandamentos dados pelo Senhor ali em Êxodo capítulo 20 foram repetidos no Novo Testamento, com única exceção a guarda do sábado. Você pode revirar o Novo Testamento de Mateus a Apocalipse e voltar de ré. Você não vai encontrar mandamento para guardar o sábado. Você vai encontrar mandamento para honrar pai e mãe, para não matar, para não adulterar, para não roubar, para não mentir, para não dar falso testemunho, amar Deus acima de todas as coisas. Se você vai encontrar. Agora, guardar o sábado você não vai encontrar. Por quê? Porque esse mandamento para nós não significa nada. Era uma coisa unicamente a Israel. Né? Aí vem a igreja adventista e diz: nós guardamos os sábados. Irmão, na Bíblia, no dia de sábado, não podia nem acender fogo em casa. Não, só para vocês terem uma ideia. O cara que diz que guarda o sábado e vai lá esquentar comida no micro-ondas, vai lá acender boquinha de fogão de gás, já está pecando se ele dizer que guarda o sábado. Ah, eu guardo o sábado e não trabalho. Ah, mas eu vou lá na mãe, vou chamar um Uber. Os judeus não trabalhavam e não usavam serviço de ninguém. No dia de sábado, o judeu dizia para o empregado dele: ó, fica em casa. Dizia para a empregada: fica em casa. Ninguém trabalhava. Agora o cara diz que guarda o sábado, chama táxi, chama Uber, né? Chama a polícia. Ué, bateu o ladrão lá, vai chamar a polícia, não pode trabalhar sábado, por que vai telefonar? Deixa aí um ladrão entrar aí no dia de sábado na igreja adventista para ver se eles não chamam a polícia já para vir dar cacete no ladrão. Mas não pode trabalhar, tem que dar folga para os polícias. Irmão, ninguém guarda o sábado. Ninguém. É a maior asneira que a gente vê, e a gente vê como eles defendem o sábado. Foi o que aconteceu aqui, ó. Jesus curou a mulher de uma enfermidade que há 18 anos ela sofria. Em vez das pessoas dizer glória a Deus, que maravilha, eles começaram o que? A questionar o dia de sábado. Hoje ele não podia curar. E essa mulher, se ela quisesse a cura, viesse outro dia. Tem outros dias para ser curado, por que tem que ser um dia de sábado? Pelo amor de Deus, gente. Olha que aberração. Aí Jesus disse: vocês são os hipócritas. Olha, no fim, irmão, Jesus teve que dar uma peitada nos caras.
E já falou: olha, vocês são um bando de falso, porque no sábado vocês vão lá na manjedoura, desprende o boi, desprende o jumento, leva para tomar água, traz de volta. Bom, se vocês cuidam dos animais, por que eu não posso cuidar dessa filha de Abraão que há 18 anos o diabo a mantinha presa? E aí eles ficaram envergonhados. Mas o povo ficou alegre. E a Bíblia diz, versículo 17, que o povo se alegrava pelas coisas que Jesus fazia. Irmão, a pior coisa olha, você prega para um maconheiro, o cara chora. Você vai falar com uma pessoa que é teóloga, coitada, ele coloca o conhecimento dele acima de tudo. Irmão, tem gente que se acha tão sábio, que a Bíblia diz que Deus pega o sábio na sua própria sabedoria. Os caras fazem um curso de teologia. Eu nunca fiz, irmão. O que eu prego, aprendi com Jesus, aprendi lendo, orando, aprendi assim. Não prego muita coisa, mas o pouquinho que eu aprendi com Jesus e sozinho. Mas o cara faz um cursinho básico do básico de teologia, né? Aí vem, né, querer falar hebraico. Rapaz, eu mal falo português. Quem sou eu falar hebraico? Eu não sei nem falar o português, irmão. Eu ainda falo coisa errada no português. Aí o cara fez um cursozinho, pega lá uma palavrinha em hebraico. Irmão, o hebraico diz e não sei o quê. Se você perguntar 5 minutos depois qual foi a palavra em hebraico, ele não sabe mais. Ele tem que pegar o que ele anotou para ver. Vamos deixar de bobagem, irmão. O evangelho é simples. Bom, quem crê no Senhor não é confundido, diz a palavra, meus irmãos. Né? Então, hoje em dia, meu Deus, como está difícil pregar o evangelho. É bom pregar, não para essas pessoas do mundo, porque às vezes você vai falar alguma coisa para alguém que conhece um pouquinho, a pessoa já acha que é o dono da verdade, né? A Bíblia diz que a gente tem que ser pronto para ouvir e tardio para falar. Então, eu conheço um pouco da Bíblia, não conheço tudo. Cada dia que eu vivo eu aprendo um pouco mais. Tinha coisa que eu achava que era de um jeito, depois com o tempo eu vi que era de outro jeito. Por quê? Ninguém é dono da verdade absoluta, irmão. Esse negócio, vamos dizer, a nossa igreja é absoluta, é o maior erro. Maior erro, por quê? Porque ninguém é dono da verdade absoluta. Essa que é a grande verdade. Então, coitado desses teólogos, né? Jesus fez o milagre e os teólogos, opa, hoje é sábado. Já se tivesse microfone, já tomava o microfone de Jesus, né? Olha, pessoal, o que Jesus fez hoje aqui não é lícito, porque... E aí eles gostam de citar a Escritura. O diabo também gostava de citar, né? O diabo também gostava e tal. Então, já citaram, porque hoje é sábado e segundo Êxodo 20, não pode. O que Jesus fez é contra a lei. Bom, quem é maior? Deus, Jesus ou Moisés? Sabe, as pessoas elas eram tão obcecadas e tão difíceis de serem ensinadas que o escritor de Hebreus ele tem dificuldade para ensinar ao povo que Jesus é maior que os anjos e que era maior que Moisés e que o evangelho é superior à lei. Em Hebreus 10, 25 diz que alguns estavam deixando de congregar. Sabe quem é que estava deixando de congregar? Não era para beber pinga e para fumar maconha, não. Hebreus 10, 25, aqueles que estavam deixando de congregar, não é porque foram beber pinga e fumar maconha de novo, não. É porque estavam deixando de congregar porque achavam que Moisés era superior a Cristo e que a lei era superior ao evangelho. Tanto que os Gálatas, irmãos, eles começaram no Espírito e estavam terminando na carne. A igreja na Galácia, ela abraçou a fé no Evangelho e daqui a pouco os crentes, olha, tu quer ir para o céu, tem que fazer circuncisão. Lembra? O que tem Evangelho com circuncisão? Os pastores de hoje, irmão, parecem uns espantalhos em cima do púlpito, bota paletó, às vezes sem paletó, e usa o talit. Como é que é o nome daquele chapeuzinho dos judeus? Tem um nomezinho me fugiu da mente aqui, não tem aquele negocinho? Um pastor que prega o evangelho de talit. Nós não somos judeus, irmão. Você chega na igreja evangélica, a cópia da arca do concerto, para que isso, irmão? A arca do concerto, irmão, era uma tipologia do Cristo. Se nós temos o Cristo verdadeiro, para que uma cópia?
Não é verdade, meus irmãos? Então, pastor que prega evangelho com talit, com aquele gorrinho dos judeus, porque eu trouxe de Israel o óleo, eu trouxe do Monte Sinai a areia, eu trouxe a água do Jordão. Irmão, está conosco aquele que é maior que a areia do Sinai, aquele que é maior do que a água do Jordão, está conosco aquele que é maior do que o óleo produzido em Israel, está conosco Jesus, irmãos. Né? E diga-se de passagem, irmão, eu nunca fui em Israel, talvez um dia vá, mas uma coisa que eu perco a vontade de ir lá, sabe o que é, irmão? É porque é apenas turismo religioso. Aí os caras vão lá, ó, aqui é a igreja de Santa Natividade, aqui Jesus nasceu. Mentira! É só turismo para arrecadar dólar e euro. Quem é que vai saber onde Jesus nasceu, irmão? Não, fala para mim. Uma estrebaria. Não, tu para e pensa, irmão. Uma estrebaria que ninguém tem ideia, noção de onde era essa estrebaria, sabe-se que era em Belém. Agora, o cara chegar lá, o guia turístico, dizer, ó, Jesus nasceu aqui. Esses dias eu estava vendo um cara lá com um grupo de turistas em Israel, dizendo, ó, essa é a casa que Pedro teve em Jope. Para com isso, irmão. Que mentira cabeluda, irmão. O que a gente sabe de real é o quê? É o Mar da Galileia, é o Monte Sinai, é o Jordão, essas coisas sim. Agora, tipo, aqui Jesus batizou. Pequeno, o Jordão mede 260 quilômetros e o cara sabe exatamente o pedacinho onde Jesus se batizou. Tu acredita nisso, irmão? Então, o dia que você for em Israel, vai por querer conhecer, mas não por acreditar na baboseira desses guias turísticos. E os pastores, irmão, é uma mina de dinheiro. Os caras vendem passagem na igreja, faz caravana, os irmãos vão, né? E os pastores vão lá, fazem aquele discurso mentiroso. Mentiras, apenas turismo religioso para render dinheiro. É igual nos dias do templo. Jesus chegou no templo cheio de cambistas e todo mundo vendendo, negociando, falou, que desaforo. Jesus foi lá, virou as mesas, disse, escuta, a casa de meu pai é casa de oração, mas vocês transformaram ela num covil de ladrão e salteadores, saiam daqui. Jesus expulsou todos os vendedores do templo. Irmão, se Jesus entrasse hoje dentro dos templos, ia dar muita gente expulsa, porque um vende camiseta, outro vende óleo, outro vende passagem, né? Eu fui lá em São Bernardo do Campo pregar, irmão, eu nunca tinha visto isso. Aí eu estava lá em São Bernardo do Campo, São Paulo, cheguei lá numa igreja, irmão, mercado de carne dentro da igreja. Nunca tinha visto isso. Meu, barbaridade, os caras vendendo carne dentro da igreja. Tem uma igreja aqui em Joinville também, não vou dizer o nome, né? Mas você vai lá, rapaz, é lojinha de roupa para cá, lojinha de roupa para lá, é aquela bagunça. Rapaz, sabe onde é que Deus passa? Deus passa longe disso, meus irmãos. Abre uma igreja, a primeira coisa tem que botar uma cantina, né? Sempre escolhe uma coitada para estar fritando pastel, assando coxa de frango, fazendo massa de coxinha. É para obra, é para obra. Que obra, irmão? Tu acha que fazer a obra de Deus é fritar coxinha, fritar pastel para vender para crente guloso que não consegue ficar 2 horas sem comer na igreja? Tu acha que isso é fazer a obra de Deus? Tu acha que fazer a obra de Deus, mas é vir domingo de manhã lavar carro dos irmãos para arrecadar trocado para a igreja pagar pregador que vem pregar uma mensagem, cantar um hino? Você acha que isso é fazer a obra de Deus? O pregador que passa a mão numa enxada vai trabalhar, ganhar o dinheirinho dele, não depender de dinheirinho dos irmãos? Se a igreja puder ajudar o cara, que ajuda. Agora, vir lavar carro, dizer que está fazendo a obra de Deus, irmão, não deixa o diabo te enganar. Essas pessoas podem estar trabalhando para o homem, porque para Deus não, né? Coitado das irmãs do ciclo de oração de algum lugar, né? Vem para o culto até de avental. São as tias da igreja. O pastelzinho para a obra, o cachorro quente para a obra. Que obra, meus irmãos? O que eu sei para a obra é oferta e dízimo. O que passar disso aí é falácia. Obra de Deus, irmão, é oferta e dízimo. O que passar disso, né? E sem contar os bazares que fazem. Ganha as roupinhas usadas dos irmãos. Vamos vender 5 pilinhas a peça. Mas ganhou, por que não dá para as pessoas que precisam? Que amor é esse, irmão? Não, vamos vender barato para pagar o pregador. Irmão, vender o que ganhou. Eu pego muita roupa às vezes que me dão, mas eu distribuo gratuitamente, eu não vendo. Aí as pessoas dão a roupinha
para fazer bazar na igreja. Esse tempo passei aqui na frente de uma igreja, irmão, vestido e saia e calça pendurada na porta, na janela da igreja. Isso eu considero uma vergonha para o evangelho, meus irmãos. Pelo amor de Deus. Então, as pessoas confundem muito o que é fazer obra de Deus. E é tudo gente que tem teologia. Mas parece que o dinheiro cega a teologia deles. Na hora de fazer um comérciozinho, teologia de lado, e fica o valor das coisas que eles vendem. Irmão, o sangue de Jesus tem poder. Eu me converti numa igreja que tinha cantina. Acabava o culto, irmão, era uma comilança de coxinha, Coca-Cola. E aí aquele pai que não tinha dinheiro, o filho ficava, pai, quero uma coxinha. E o pai saía arrastando o filho, pai, não tem dinheiro, vamos embora. A pessoa vem na igreja e vai embora triste. Quer fazer coxinha? Faz e dá então. Né? Mas não isso, dos pais sair triste, porque tem gente que vem para a igreja sem um centavo no bolso, irmão. Né? Daí a pessoa acaba um culto, quer conversar, dá um abraço, falar alguma coisa, e aí os irmãos, olha a coxinha, olha a coxinha. E as irmãs lá de avental e dá-lhe vender coxinha. Meu Deus do céu, não funciona, isso não combina com igreja. Igreja, lanchonete, igreja não combina. Pode ter certeza disso, né? Que Deus abençoe a igreja. Palmas bem forte para Jesus. Bem forte as palmas para Jesus. Se começarmos a orar este templo, se começarmos a orar, falaremos línguas. Se começarmos a orar, este templo treme. Se começarmos a orar, falaremos línguas. Elias orou e o fogo desceu. Josué orou e o sol parou. Josué orou e o sol. Quem é pentecostal não pode ficar parado. Quem é pentecostal não pode ficar parado. Quem é pentecostal vai levando a sua cruz. Quem é pentecostal bate palmas para Jesus. Quem é pentecostal, quem é pentecostal não pode ficar parado. Quem é pentecostal não pode ficar parado. Quem é pentecostal vai levando a sua cruz. Quem é pentecostal bate palmas para Jesus. Quem é pentecostal, amém, Jesus. Fique de pé, meus queridos irmãos. Vamos ficar de pé. Nós vamos fazer a parte da oferta. E se você trouxe uma oferta, pegue agora a sua contribuição. Vamos ajudar a casa de Deus. Glória a Jesus. Vamos ajudar a casa do Senhor. Os irmãos que estão nos acompanhando pela internet, se quiserem dar uma contribuição, tem a chave do Pix aí na telinha, né? Então dá para os irmãos contribuir, se assim desejarem, tá? Irmãos da internet, se você quiser abençoar a obra de Deus, tem a chave do Pix aí na tela, você pode enviar a tua oferta também, né? Os irmãos que têm as suas ofertas, peguem na sua mão. Alguém vai apresentar o dízimo nesta noite? Tem alguma pessoa, tem um irmão, mais alguém que você está com o teu dízimo? Está vendo o irmão ali também? Quem está com o dízimo, venha para nós orar por vocês. Glória a Deus. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, teu Filho amado, nós te adoramos, te glorificamos aqui nesta hora de oração. Pedimos ao Senhor que abençoe a todos os irmãos que estão contribuindo, ofertando aqui nesta noite. Aos irmãos que estão nos acompanhando pela internet também, se vão contribuir, que o Senhor abençoe. Confirma, meu Deus, obra maravilhosa na vida de cada irmão, de cada irmã. É o que nós te pedimos e te agradecemos, ó Deus, neste momento, que o Senhor venha suprir a necessidade
de cada filho teu aqui nesta noite, Pai. No nome precioso de Jesus Cristo, ó Deus, nós te pedimos para a honra e a glória do Senhor. Amém, Jesus. Deus abençoe. Senta um pouquinho, irmãos. Deus abençoe. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe as irmãs. Obrigado pela tua contribuição. Essa contribuição nos ajuda na prestação do terreno. Aqui da frente nós compramos aquele terreno ali da direita, a gente paga com a ofertinha dos irmãos. Ajuda na programação do rádio, enfim, tudo aquilo que a gente faz é com a ajuda que os irmãos dão aí para a obra. Então que Deus abençoe. Eu vou estar chamando algumas pessoas por revelação aqui nessa noite também. Quem crê que o Espírito Santo Deus revela, diga glória a Deus. O presbítero Tiago, ele está no Rio Bonito, por isso ele não está aqui, ele sempre está aí tocando, hoje ele foi lá para o Rio Bonito. Amanhã nós temos o presbítero Tiago pregando aqui, e nós temos um cantor, o irmão Sandro, ele vai estar louvando a Deus aqui. É conhecido do pastor Valdinei, ele é um menino bom de louvores, que Deus usa muito ele no louvor, ele vai estar louvando amanhã à noite aqui, e os irmãos estão convidados para estar conosco aqui amanhã, participando do culto, né? Ouvindo os louvores, vai ter os grupos, a orquestra vai estar aí, o irmão Sandro, que é convidado, vai estar louvando a Deus. Eu creio que vai ser uma bênção. Amém? Então não fique em casa amanhã, não fique em casa domingo. Domingo de manhã tem consagração às 8 da manhã, tem culto às 18h30, culto da família também, é uma bênção, irmãos, né? Domingo de manhã dá cultos maravilhosos aqui. Não em número de pessoas, mas eu digo em nível espiritual, muito gostoso aqui domingo de manhã os nossos cultos. Deus tem nos abençoado muito, né? Levante uma mão com a minha, diga glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Diga, mas graças a Deus, que sempre nos dá vitória, por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Uma salva de palmas bem forte para louvar o nome do Senhor. Glória a Deus. E presta atenção para nós aproveitar bem aqui o nosso tempo, para em seguida estarmos encerrando o culto. Eu quero chamar aqui nesta noite, duas pessoas que me revelam o Espírito Santo de Deus, que são muito atacadas. Muito atacadas, essas duas pessoas, elas são muito atacadas na vida espiritual delas. O diabo sempre procura colocar dúvidas no teu coração para te abater e te desanimar. E a tua dúvida não está relacionada à igreja, a pastor, aos homens, mas dúvidas a respeito das coisas de Deus. Tem dias assim que você se sente um crente muito forte, muito despertado, né? Resistente. Mas tem dias que uma brisa é capaz de te derrubar devido a tanta dúvida que vem no teu coração. Jesus te ama, Jesus tem um propósito com a tua vida, tu sabe disso, mas o teu coração, ele oscila muito entre a fé e a dúvida. Você não consegue manter uma constância. Tua vida é feita de altos e baixos, e isso constantemente. É claro que qualquer um pode ter um alto e baixo. O profeta Elias teve. Mas a gente não vai ficar a vida toda em cima, embaixo, em cima, embaixo. Tem uma hora que a gente tem que manter um nível na vida da gente, né? E essas duas pessoas, o diabo luta muito com elas. Eu chamo uma vez. Se tu crê, são duas pessoas, uma está vindo. Onde é que está essa segunda pessoa? Tem mais uma pessoa. Não quer a bênção de Deus, lhe chamo pela última, não seria a irmã lá, Deus abençoe. Também não seria você. Onde está essa segunda pessoa? Não quer a bênção de Deus? Vem cá, minha irmã, Deus tem algo para você aqui nessa... Venha. Palmas bem forte para Jesus, louva, glorifica também, meus irmãos. Isso, dá uns glória a Deus aí em nome de Jesus, né? Glória a Deus. Aqui nesta noite ainda me revela o Espírito Santo de Deus. Tem uma pessoa que
Você já pensou até, meu Deus, será que eu um dia vou perder o movimento do braço? Porque você tem muita dor nessa parte aqui do teu braço aqui. Muita, te dói muito. Tem dias mesmo que você não consegue nem mover o braço para trás, ele fica travado, duro, quase que imobilizado por causa da dor que você sente. Onde é que está essa pessoa? Se tu crê, Deus vai colocar a mão na tua vida aqui hoje, Ele vai te curar dessas dores. Deus quer te livrar de uma possível cirurgia que você teria que fazer. Deus quer te livrar. Onde é que está essa pessoa? Lhe chamo uma vez, eu podia orar aqui pelo irmão, mas não é. Essa pessoa não levantou a mão ainda. Então vou lhe chamar pela última vez também, por causa do nosso tempo. Acredito que entendeu a revelação, somente se não quiser levantar a mão, não vai levantar, porque entender, entendeu, né? Você tem dor, teu braço dói, muito movimento teu é limitado por causa da dor que você sente, né? E Deus quer te dar um grande livramento. É isso. Onde está essa pessoa? Quer a bênção? Vem cá, irmão, venha. O sangue de Jesus tem poder, venha. Pode aplaudir a Jesus, irmãos, bem forte as palmas. Glória a Deus. Uma pessoa aqui, que às vezes você está na rua, sabe? E vem aquela presença de Deus assim na tua vida, que é uma coisa assim inexplicável, né? Até você se surpreende pelo fato de você estar num lugar assim, às vezes, que não tem nada a ver com culto, com igreja, às vezes trabalho, passeio, e te vem aquela presença de Deus assim na tua vida, e aí você diz, meu Deus, eu vou chegar em casa, vou orar, e o próprio Deus te convida para isso. Só que quando você chega em casa, tudo aquilo que você sentiu lá parece que vai embora, e aquele propósito de orar desaparece. Isso tem acontecido algumas vezes com essa pessoa. E Deus está te chamando para uma vida melhor na presença dEle. Então, quando o Espírito Santo de Deus te tocar, faça. Deus quer trabalhar muito na tua vida. O Senhor me revela que Deus quer te usar de uma forma muito grande nas mãos dEle. Onde é que está essa pessoa? Lhe chamo uma vez. Não quer a bênção de Deus? Eu acredito que você sinta isso. E eu acredito que a irmã também sente. Não desacredito. Tenho certeza que Deus toca e chama as irmãs. Mas a revelada não é. A pessoa revelada não levantou a mão ainda. Onde está essa pessoa? Pela última vez que eu vou chamar agora também, vem em nome de Jesus. Aplaude Jesus, igreja. Dá glória a Deus, meus irmãos. Isso, glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Tem uma pessoa conosco aqui, que o Senhor quer dar um livramento lá na tua casa. Tá? Esses tempinhos atrás, acabou dando um curto-circuito lá na tua casa. Deu um curto-circuito, deu um estouro lá na rede elétrica. Mas graças a Deus, foi só um susto, a coisa ficou tranquila, né? Mas Deus quer dar um livramento na tua casa, me revela o Senhor. Onde é que está essa pessoa revelada pelo Espírito Santo? Lhe chama uma vez. Se tu crê, tu vai levantar a mão para nós orar. Vem, irmã. Pode vir que Deus é fiel, Deus é poderoso. Palmas para Jesus, irmãos. Mais forte essas palmas para Jesus. Isso, louva o Senhor. Glória a Deus, que maravilha. Uma pessoa que quando você come alguma coisa que não seja tão líquida, tipo uma comida que é um pouquinho mais consistente, que você sente assim na hora de engolir, e isso te causa dor na garganta. Uma pessoa que ela, se for uma comida um pouquinho mais consistente, você engole, você mastiga, engole, tudo bem, mas você sente uma leve dor na tua garganta. Onde é que está essa pessoa que tem esse probleminha, que dependendo do que você come, você sente descer, causando uma dor, é uma dor leve, mas dói. Deus quer te dar um livramento aqui, me revela o Senhor. Quer a bênção de Deus? A última vez que eu chamo agora também. Pode vir lá atrás, venha.
Vem porque Deus está te livrando, irmã. Palmas bem forte para Jesus. Que Jesus maravilhoso é este nosso, é este nosso, é este nosso. Que Jesus maravilhoso é este nosso, é este nosso, é este nosso. Ele salva, Ele cura, Ele batiza também com o Espírito Santo. Amém, amém. Com o Espírito Santo. Amém, amém. Amém, Jesus. Vamos ficando de pé, irmãos, em nome de Jesus. O irmão ali, tu não é o Diego, não, né? É? Muito parecido com o irmão. Qual é o teu nome? Irmão Anderson, Deus abençoe. E o nome da irmã? Érica, Deus abençoe. Muito parecido com o Diego, um rapaz que eu conheço. Deus abençoe. Hã? Tu achou parecido com o Diego? Eu também, pois é. Daí eu estava o tempo todo pensando, será que é o Diego? Será que é o Diego? Daí agora perguntei, mas parecido, mas não é. Deus abençoe. Vamos encerrar o culto. Pastor, eu queria entregar minha vida para Jesus, eu queria voltar para Jesus, reconciliar. Posso? Claro que pode. O dia, a oportunidade é hoje, né? Tem alguém que deseja tomar uma decisão com Deus? Se houver alguém, levante a mão, nós vamos orar por você aqui nessa noite. Alguém afastado que queira voltar para Jesus? Não temos ninguém que queira tomar uma decisão. Aceitar Jesus, é importante aceitar Jesus, pastor, muito importante, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Então ele é o caminho, né? Atos 4:12, o único nome que salva. A gente chama por muitos nomes, né? Principalmente eu quando era católico, minha Nossa Senhora, valei-me minha Nossa Senhora. Adiantava nada. O único nome que salva é Jesus, né? Esse é o nome do Salvador. Mateus 1:21, ele se chamará Jesus porque salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1, versículo 21, que versículo lindo. Ele se chamará Jesus porque salvará o seu povo dos seus pecados. Ele é o Salvador. Você que precisa de uma oração, pode vir à frente, os obreiros vão impor as mãos. Quem precisa de uma oração, venha para nós orar por vocês. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós te glorificamos, te exaltamos, te bendizemos aqui nesta noite e oramos, ó Deus, por todos os enfermos, problemáticos, desenganados, sofredores, pessoas oprimidas, pessoas com depressão, meu Pai, pessoas que estão agonizando com mal, com um problema no seu lar, na sua família. Tenha misericórdia, coloca as tuas mãos e abençoa, meu Pai. Realiza a obra divina, maravilhosa na vida de cada irmão aqui nesta noite, mesmo aquele que não foi revelado, mas que ele seja agora curado para a glória do teu santo nome, Senhor. Os irmãos que estão acompanhando o culto pela internet, abençoa também, que neste momento de oração o Senhor venha impactar a vida destes irmãos nesta tarde, nesta noite, aliás, para a honra e para a glória do teu santo nome, é o que nós te pedimos para a glória de Deus. Amém, Jesus. Todos juntos, com muita alegria, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, povo de Deus, vão em paz. Amanhã, às 18h30, inicia o culto, você é o nosso convidado. E domingo, 2 cultos, aí 8 da manhã e 18h30 também. Deus abençoe. Deus acompanhe, boa noite, bom descanso.